E eu já começo, inclusive, falando sobre a depressão na terceira idade, que é esse tema que a gente já até tratou aqui em alguns momentos, mas neste momento em que o isolamento é necessário, tem toda a questão da pandemia, parece que ele ficou intensificado. E para falar sobre isso, é presencial essa entrevista? Não, é via Skype. Então eu converso com o geriatra e gerontólogo, fundador da Associação Brasileira de Alzheimer, autor de vários livros sobre Alzheimer, diretor e editor científico do portal de conteúdo Alzheimer Med, Dr. Norton Sayegh. Dr. Norton, boa tarde, que prazer revê-lo. Como vai? Boa tarde, prazer imenso de te ver com saúde exuberante como sempre. Obrigada, doutor Norton. Desculpa, eu te cortei. Um prazer imenso estar aqui com você e os seus telespectadores. Obrigada. Doutor Norton, eu falei ainda há pouco que a gente sabe que os idosos, eles têm uma propensão à depressão, né? Agora, isso não precisa ser o normal do idoso. Dá para brigar com essa depressão e voltar a ter qualidade de vida? Nossa, e como dá! E de uma maneira muito simples na realidade. Os medicamentos hoje em dia são extremamente potentes e um comprimido por dia você resolve a vida de muita gente. Porque realmente as características de depressão em pessoas idosas diferem de pessoas jovens. Pessoa jovem deprimida, a gente não precisa nem ser médico para fazer diagnóstico, né? Uma pessoa que não quer ir para a escola, não quer ir para o colégio, larga a faculdade, só fica na cama, se isola dos amigos e negligencia até a sua própria higiene. Então, com o jovem não é difícil você fazer diagnóstico. Agora, com o idoso, que nós chamamos de depressão mascarada, realmente às vezes é muito difícil você fazer diferenciação entre depressão, doença e tristeza. E, na realidade, dá para tratar e os resultados são espetaculares, Cláudio. Nossa, que bom. Agora, então, vamos tentar ajudar a turma em casa até para se auto-perceber. Tem muitos idosos que estão aí sentindo essa tristeza, mas já há muito tempo, arrastando essa amotivação, às vezes essa irritabilidade, essa apatia. Quais são os sintomas de que passou da hora, que não é só uma tristezinha, mas sim uma depressão que merece tratamento? Olha, a gente considera doença quando uma tristeza por perda, por exemplo, de um ente querido, do cônjuge, por exemplo, passa de 6 meses. Até 6 meses é considerado luto, é uma tristeza inerente da vida. Porém, quando isso passa de 6 meses e a pessoa começa a abandonar os seus interesses, começa a negligenciar sua própria higiene, começa com apatia, sem vontade de fazer nada, deixa de ir à igreja, deixa de ser voluntário, abandona as atividades que lhe faziam muito bem, realmente aí nós temos que tratar com medicamento. Claro que o apoio familiar é fundamental, e o apoio espiritual também. Porém, os medicamentos têm uma ação fulminante no combate à depressão. A queda hormonal que é pertinente à terceira idade, aos idosos, ela também pode ser um motivo para agravar essa possibilidade de depressão? Sim, você disse bem, para agravar, né? Mas não para determinar. Tem pessoas que passam muito bem pela fase aí da menopausa, com os problemas normais que a menopausa traz, mas que conseguem superar isso com uma certa facilidade. Agora que, sem dúvida nenhuma, se já existe um começo de depressão, esse período é um período crítico.
Agora, você falou de menopausa, doutora, aí já veio a dúvida aqui. Homens também podem ter depressão e têm depressão na terceira idade, né? Não é uma regalia das mulheres. Não, pelo contrário, eu costumo ver muito paciente deprimido, às vezes que se confundem com perda de memória em função de Alzheimer ou de outras doenças, quando na realidade a perda de memória era devida à depressão. Você trata a depressão de um modo muito simples, muito seguro, e a pessoa volta a ter satisfação em estar vivo, né? Que é o que a gente faz um teste de 15 perguntas e consegue avaliar, consegue colocar no papel qual é o grau dessa depressão e tratá-la. Olha que perfeito. Então, a falta de memória, que muitas vezes é um sintoma da depressão, pode ser confundido com um problema de uma demência senil, uma das doenças senis, a gente já sabe que existem várias, né? Tem outros sintomas que podem ser confundidos com outras doenças e que, na verdade, são característicos da depressão, doutor? Dores? Na realidade, a falta de vontade, nós chamamos de anedonia, né? Não tem prazer em nada. Não tem prazer, se afasta dos filhos, se afasta dos netos, só levanta da cama para comer, quando levanta da cama, né? Muitas vezes tem que ser levado no leito, a refeição. É um quadro muito triste e é uma doença muito prevalente na população idosa, que tem vergonha ainda, existe um preconceito de que está deprimido, ele está assim porque isso é falta de brio, é falta de caráter, é falta do que fazer. E, em parte, é verdade, é falta do que fazer mesmo. A atividade é uma grande aliada no combate à depressão. Com certeza. Agora, essa questão do distanciamento social, e eu vejo que tem muitos idosos realmente isolados, né? E isolados não só fisicamente, mas muitas vezes até emocionalmente. Filhos que, de repente, acabaram negligenciando os pais por conta de N fatores. Isso prejudica ou isso pode gerar uma depressão ou agravar um processo de depressão? Sem dúvida nenhuma, né? O convívio familiar é fundamental. E tem que se entender que, à medida que nós envelhecemos, o nosso organismo sofre uma série de alterações. E quando nós conhecemos essas alterações e como combater essas alterações, a vida se torna muito mais satisfatória, muito mais gostoso você viver. E viver com depressão é realmente um quadro muito triste e muito recorrente no consultório. É muito comum. Pessoas que chegam lá se queixando de dores em todos os lugares, dói aqui, dói ali, sintomas que o médico não consegue definir como uma doença. Na realidade, o que ele tem é uma chamada depressão mascarada. E isso é muito comum. E existe um outro fator muito interessante, sabe, Cláudio? Eu vejo muito no consultório também. Eu pergunto, a senhora está triste, está deprimida? O senhor está triste, o senhor está deprimido? Eu assim, não, doutor, de jeito nenhum. E começa a chorar, né? Quer dizer, claro que está, mas tem vergonha de dizer que está deprimido. Porque existe esse preconceito da sociedade achando que quem está deprimido é porque não tem personalidade forte, que não consegue reagir às vicissitudes da vida. É uma situação muito triste e muito delicada, né? Eu imagino que, ao mesmo tempo, o idoso, ele não quer dar preocupação para os filhos, ele não quer ser problema, ele não quer ser peso, mas
precisa de tratamento, precisa de cuidado, precisa de carinho. E tem uma outra questão que passa aqui pela minha cabeça, que eu sei que ao longo dos anos, a medicina e a tecnologia, inclusive farmacêutica, foram evoluindo. E o que era antigamente um remédio para tratar a depressão, hoje já tem outro jeito, outros efeitos colaterais, né? E tem gente que ainda ficou com aquele preconceito antigo. Eu não quero tomar medicamento porque eu lembro que o fulano ou ciclano tomava e ficava deitado, não melhorava, ficou dependente desses remédios. Vamos falar sobre medicamento daqui a 2 minutinhos, doutor Norton Sayegh? Com muito prazer, Flávia. Tá joia, eu volto já já. Eu falei agora há pouco, né, a palavra ciclano, porque eu falei pela força do hábito, mas a gente aprendeu outro dia que me surpreendeu, que não é ciclano, gente, é cicrano. E eu tenho que me conscientizar com isso. Acho que muita gente falava ciclano também, mas a gente teve uma aula de português e a professora ensinou que é cicrano. Então, fulano, cicrano falam. Beltrano, entendeu? Cicrano. Beltrano e cicrano. Doutor Norton Sayegh, tá aí de volta no Skype. Vamos falar de medicamento agora. Eu sei que tem muita gente que tem ainda preconceito de medicamento ou falta de informação em relação a esse avanço da tecnologia e os benefícios que os medicamentos hoje mais modernos estão trazendo para o paciente que quer tratar a depressão. Sem dúvida nenhuma. Veja que a medicina evoluiu muito nesse sentido. A indústria farmacêutica fez descobertas porque 90% dos medicamentos lançados no mercado partem de iniciativa da indústria farmacêutica, que é muito criticada, mas, por um outro lado, presta muitos bons serviços em termos de pesquisa clínica. Veja que o antidepressivo que eu usava há 20 anos atrás, hoje em dia eu não uso mais. Por quê? Porque apareceram novos medicamentos. Não que tudo que seja novo é bom. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Mas hoje em dia nós temos medicamentos absolutamente seguros, fáceis de tomar. Com um comprimido por dia nós conseguimos resolver vários problemas, inclusive o tratamento da depressão. E hoje em dia, com o uso dos suplementos, existem vários suplementos que ajudam muito no tratamento da depressão. Porque um dos sintomas, que é a perda de memória em pessoas com depressão, ela pode ser revertida simplesmente com o combate da enfermidade. Você volta a ter a memória que você tinha quando você está tratando a sua depressão adequadamente. Isso é maravilhoso. Que suplementos seriam interessantes para esse controle da depressão, para dar uma melhorada na qualidade de vida, doutor? Olha, existem vários medicamentos aqui, vários fitoterápicos, vários nutrientes, uma lista imensa. Isso vai depender da característica de cada paciente. Por isso que o médico tem que ser consultado. Porque uma pergunta que se faz sempre que se vai tratar a depressão é: doutor, eu não quero tomar remédio para a vida inteira. Eu vou ter que tomar esse remédio para a vida inteira? Sim, e se tiver que tomar, tem que tomar. E claro que nós tentamos sempre reduzir as doses, eventualmente até retirar. Mas é incrível, Cláudia, a diferença que faz o tratamento de uma pessoa deprimida. Como ela melhora, como ela parece que rejuvenesce, né? Que ela volta a ter o vigor, o viço, melhora a pele, melhora o aspecto geral, melhora o humor, melhora o relacionamento. O tratamento da depressão é extremamente efetivo. Isso é maravilhoso, então, né? O que eu aconselho é que, se você percebe que o seu parente está apático, desanimado, desiludido, sem vontade de fazer nada, abandonou os interesses que tinha antes, leva no médico.
Meu Deus do céu, é um comprimido por dia e a gente consegue resolver a grande maioria dos casos. Perfeito. Olha, eu tenho algumas perguntas já no gatilho, a turma precisa perguntar e aí eu quero ouvir sua resposta. Daqui a 2 minutos eu volto com esse momento de perguntas e respostas. Combinado, doutor Norton Sayeg? Combinadíssimo. Tá joia. A gente já volta para continuar falando de depressão em idosos, mas o recado já tá dado, gente, está claro. Você que está sofrendo, minha amiga, você que está arrastando essa tristeza, essa depressão, essa falta de memória, essas dores pelo corpo, busque ajuda. Você vai melhorar, acredite, tá bom? É um médico muito experiente que está falando com você, tá? Você que mandou a sua pergunta, segura aí, porque a gente já vai ter as respostas. Se você ainda não mandou, no 11 9 50 45 18 40. Esse é o nosso WhatsApp. Já deixa salvo aí no seu celular, porque assim você pode participar do programa sempre, tá bom? Isso é importante. Doutora, a gente falou rapidinho de medicamento e de suplemento, aí eu fiquei com uma dúvida. A alimentação interfere? Olha, sem dúvida nenhuma. Agora, nós comemos mal, né? De uma maneira geral, a nossa alimentação não é uma alimentação que a gente possa considerar como saudável. Várias coisas industrializadas, muito pouco uso de material orgânico, de frutas, de legumes, enfim. A nossa alimentação normalmente precisa ser suplementada, especialmente depois de uma determinada idade. Eu, por exemplo, você sabe que eu sou especialista em Alzheimer, Cláudia. E nos pacientes, invariavelmente, nos meus pacientes com Alzheimer, a grande maioria deles eu trato complementarmente com um antidepressivo e com o nosso suplemento. Para quê? Para manter as células do cérebro sadias, o mais sadias possíveis, em termos de prevenção de agravos à saúde. Veja essa Covid, essa pandemia. Ela vai para as pessoas que conseguiram, graças a Deus, ultrapassar uma fase crítica da doença e superaram a enfermidade. Muito provavelmente, ela vai enfrentar problemas de ordem mental em função da Covid. Então, o que nós temos que fazer? Prevenir. A resposta é essa, é prevenção. E claro que a alimentação é super importante nós tomarmos cuidado com aquilo que nos concretiza. Porque você é aquilo que você come. Não existe frase mais perfeita do que essa. Perfeito. Doutor, já temos algumas perguntas, já vou colocar a primeira pergunta na tela e a gente já quer ouvir a sua resposta. Então, vamos lá. Acompanhando aí você que está assistindo ao programa, a pergunta, eu preciso aqui, ó. Minha avó tem 73 anos e não quer nem receber nossas ligações. Se deixar, fica semanas sem falar conosco. Pode ser um sinal de depressão? Evidente, sem dúvida nenhuma. Precisa tomar providência, tem que passar a mão no braço, levar ao médico e falar que tem que fazer tratamento e mostrar que há interesse, porque muitas vezes isso é efeito colateral de um relacionamento social mal resolvido. Ok, próxima pergunta então, aqui na tela. Tenho 61 anos e me sinto o tempo todo triste. Não me lembro a última vez que estive feliz e estou sempre sozinha. Você precisa se tratar. Você precisa buscar um médico e tomar medicamento e voltar a ter a jovialidade de antes. Ele tem 61 anos, é uma criança praticamente, né? É muito nova para estar nesse estado, nessa idade e há tanto tempo assim. Com certeza. Agora, provavelmente, o médico vai falar da outra questão, porque a gente sabe que depressão é uma doença multidisciplinar, né? Que aí engloba também o exercício físico, muitas vezes uma psicoterapia, atividades na possibilidade hoje grupais, né? De encontrar e fazer conexão com outras pessoas, né, doutor? Claro, tudo isso complementa o tratamento.
é um complemento do tratamento da depressão. A depressão não se faz apenas com comprimido, se faz sim convivendo, explicando para quem convive com uma pessoa deprimida as características dessa doença, porque é muito difícil você conviver com uma pessoa com depressão. Essa pessoa que convive com um deprimido também tem que ser tratado. Tá joia. Próxima pergunta na tela, vamos lá, vamos acompanhar. É bom que a pergunta de um sempre ajuda o outro. Meu pai chora todos os dias depois que minha mãe faleceu. Já faz 8 anos e ainda vejo ele triste pelos cantos, sem vontade de viver. O que posso fazer para ajudar? Tem tratamento, não pode se conformar. Imagina viver dessa maneira. É impossível viver dessa maneira. 8 anos, triste, né? Muito triste. 8 anos de sofrimento. Então tem medicamento para isso, medicamento muito efetivo e muita orientação para ser dada para esse triste paciente. Perfeito. Dr. Norton Sayegh, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar seus conhecimentos conosco. Vou passar aqui o seu site, se a turma precisar de mais informações, e até a próxima. A próxima. Obrigada. Estarei sempre agradeço. Obrigado. Uma ótima tarde. O Dr. Norton Sayegh está no site www.alzheimermed.com.br e o telefone, se você quiser marcar um bate-papo, pode até mandar um WhatsApp, é o 11 99903 9395. E uma coisa que eu acho interessante falar, não só para, de repente, seu pai, sua mãe, mas você, minha amiga, meu amigo, que já são idosos, é que às vezes você está tomando um remédio antidepressivo, já está arrastando esse tratamento há muito tempo, mas nunca mais voltou no seu médico, no seu geriatra ou no seu psiquiatra e também não melhorou. Continua desanimado, continua sem vontade de nada. Tem que voltar no médico, tem que fazer uma reavaliação do remédio. Muitas vezes você está conseguindo comprar o seu remédio, porque um ajuda aqui, outro dali, mas ele está errado. Porque o correto é você tomar uma medicação, e é claro que em conjunto com todos os outros fatores, que é uma atividade física regular, talvez uma psicoterapia ou uma terapia complementar, você melhore, porque o certo é você melhorar desses sintomas, como o doutor falou, tá bom? Depressão é uma doença séria, mas tem tratamento. Isso é bom demais.